tarde a todos vocês, o meu nome é Lucas, eu sou formado em filosofia, pós-graduando em aconselhamento filosófico. E a palestra que eu venho trazer para vocês hoje é para impedir que vídeos como esse que vocês acabaram de assistir venham se repetir no meio de vocês. E muitas pessoas devem estar dizendo: bom, isso nunca vai acontecer comigo, essa pessoa é louca, ou essa pessoa... algum outro adjetivo nada amistoso. Só que o que eu posso deduzir com o meu conhecimento acerca do desenvolvimento pessoal é que é uma pessoa que está sob forte estresse emocional. Não uma pessoa que realmente fez todo esse circo por conta de um ketchup. O ketchup, digamos que foi a gota d'água que transbordou todo o peso, todas as angústias e traumas que essa pessoa carregava ao longo da vida. E isso pode acontecer com você, assim como pode acontecer com qualquer outra pessoa. Nós, brasileiros, somos soldados que, diferente dos 300 de Esparta, que viviam para a guerra, nós vivemos em guerra. São tantas batalhas que temos que vivenciar todos os dias, passar por cima de tantas dificuldades, falta de segurança pública, transporte público que não funciona, independente de onde você seja, de onde você more, eu tenho certeza que o problema do brasileiro acaba sendo global quando se trata de atendimento ao setor público, às esferas públicas, como saúde, educação, transporte, cultura. Aí você deve estar perguntando para mim, mas tá, por que eu vi esse vídeo? Esse vídeo eu mostrei porque retrata boa parte da população brasileira. Não a atitude dessa pessoa, mas o estresse psicológico por trás. E eu vim entregar para vocês as chaves necessárias para perceber tudo o que está acontecendo. Muitas vezes você está convivendo com uma pessoa que está em um processo de adoecimento ocupacional por conta do estresse e você não percebe, você não pode auxiliar, porque muitas vezes a gente acaba nem mesmo se importando. Infelizmente, há uma grande frieza no coração das pessoas em se preocupar apenas com a sua própria situação, em trabalhar apenas para receber o salário no quinto dia útil. Então, com isso, o meu objetivo é que você perceba: poxa, essa pessoa está dando sinais. Como que eu posso melhorar o meu relacionamento interpessoal aqui dentro da empresa e transformar a convivência em um período de estadia mais sadio? Porque eu não sei qual a realidade de vocês. Eu trabalhava em outra cidade. Eu acordava cedo, eu amaldiçoava o despertador porque eu não gostava de ter que levantar aquele horário para ir fazer aquilo que eu fazia. Eu pegava 2 ônibus, passava 2 horas dentro de um ônibus, trabalhava 8 horas num trabalho que não tinha significado para mim, não me acrescentava enquanto ser humano, né? Me pagava certinho porque eu era concursado público, mas eu não me sentia não valorizado. Eu não me sentia importante, eu não sentia que eu fazia alguma diferença. E isso me trouxe um estresse muito grande. Eu sou uma pessoa que pode falar do estresse ocupacional porque eu vivi ele. E todo o povo brasileiro vive estressado. Tem a ideia por trás de que o povo brasileiro é o povo mais feliz. Essa ideia é legal, eu gosto dela, quero acreditar nela. Só que dados científicos, pesquisas realmente sérias, se aprofundaram no campo da saúde, descobriram que
72% da população brasileira convive com uma sequela, tendo estresse com uma sequela psicológica. Mas aí tá, Lucas, o que é saúde? Se eu tivesse aí e perguntasse para vocês, muitos teriam me dito: saúde é a ausência de doença. E tá correto, não tá errado. Uma pessoa que não está doente, ela está saudável. Só que, o que diz a Organização Mundial da Saúde? A OMS, ela define a saúde como sendo o bem-estar físico, psíquico e social. O que me leva a considerar que nos dias de hoje está muito difícil nós sermos saudáveis. Isso porque estamos vivendo uma pandemia e a nossa vida, eu não sei se só eu tenho essa visão, mas talvez você também se identifique. Parece um pouco com um cubo mágico. Quem aqui já brincou com um cubo mágico? Você deixa tudo bonitinho um lado, aí você vai para o outro, o lado que você tinha acabado de arrumar desanda inteiro. Eu nunca consegui montar o cubo mágico. Uma vez eu fiquei estressado, desmontei todas as pecinhas e montei, só para falar que eu consegui. Mas na habilidade mesmo, na capacidade de girar aquele cubo, eu nunca consegui todos os lados perfeitos. E o que isso me leva a considerar? Que não importa o dia de hoje, o dia de amanhã trará os seus próprios problemas. Se assemelha essa analogia que eu fiz com uma frase bíblica, né? A frase de Jesus: a cada dia basta o seu próprio mal. Mas eu não quero com isso jorrar desesperança em vocês. E a minha preocupação e a da empresa é devido ao fator de que, qual que é a importância de se falar em uma saúde preventiva dentro do campo do trabalho? Dessa tabela que eu mostrei para vocês a respeito das pessoas que carregam o estresse como sequela psicológica dos seus traumas pessoais, das suas vivências, olha a quantidade exacerbada de pessoas que se sentem incapazes de estarem inseridas no mercado de trabalho. Outra quantidade que nos espanta ao falarmos de número, ao pensarmos, porque estamos falando a nível de Brasil, a pensarmos na quantidade de pessoas trabalhadoras, na quantidade de pessoas que se sentem incapazes de estarem inseridas no mercado de trabalho. A quantidade de pessoas que também realizam presenteísmo. O que é o presenteísmo? Eu chego lá na empresa, eu passo o meu dedo, é missa de corpo presente. Eu tô lá fisicamente, tô marcando meu ponto, não largo a rapadura, mas eu não produzo, porque a minha cabeça está fora dali. A minha produtividade é menor. Agora vocês vão ver em outra tabela que um brasileiro realiza 1/4 do serviço de um americano. Ou seja, é necessário 4 você que está aí me vendo, para desempenhar a produtividade de um americano. Eu não estou dizendo que o brasileiro trabalha menos, de maneira nenhuma, somos extremamente trabalhadores, mas produtividade está ligado com resultado. Você está diretamente relacionado à saúde econômica da empresa no qual você trabalha. Eu acredito que talvez você nunca tenha se visto como uma pessoa tão importante, mas você ajuda a empresa a funcionar. Você não tem o emprego sem a empresa
E a empresa também não existe sem o funcionário. É um relacionamento, um casamento, é realmente uma comunhão, são engrenagens que precisam uma das outras para funcionar. E o que mais nos espanta? Qual vai ser o foco dentre o estresse? Não é o estresse generalizado, o estresse como um todo, porque ele se manifesta de maneiras diferentes para cada pessoa. Só que no campo do trabalho, nós temos a síndrome de burnout. A síndrome de burnout é o esgotamento profissional. É a pessoa não aguentar estar ali, não aguentar de estar fazendo aquilo que ela faz, e ela faz de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 6 da tarde, ou não sei o horário em que vocês trabalham aí, mas às vezes faz até mais de 8 horas por dia trabalhados, e ela só se sente feliz na sexta-feira de tarde, onde ela vai ter o sábado e domingo. Aí ela faz alguma coisa na sexta, no sábado, isso quando não tem algum compromisso que a pessoa não quer ir, mas é obrigada. E no domingo, quando aparece o Faustão, a pessoa já começa a ficar deprimida, porque segunda-feira vai ser tudo igual de novo. Vai acordar cedo, sair cedo para trabalhar, voltar de tarde, para algo que não a realiza. É a minha grande preocupação. É isso que eu quero impedir que aconteça com vocês. Porque muitas vezes, essa pessoa do vídeo, ao qual nós vimos no início, ela pode ter somatizado todo o estresse que ela viveu em casa, no trabalho, porque não tem como você separar. Nós, enquanto filhos, muitas vezes filhos, não sei qual a idade sua que está aí assistindo, mas vou usar um exemplo. Você tem alguém na família que sai cedo para trabalhar, volta de noite, aí o trabalho da pessoa foi extremamente cansativo, algo deu errado, porque como é uma engrenagem, muitas vezes a pessoa fez aquilo que deveria fazer, só que para obter o resultado dependia do bom esforço da outra pessoa. Ela chega, ela bate porta, ela fica estressada, aí você fala, poxa, mas eu não tenho culpa do trabalho que essa pessoa tem. Só que essa pessoa não consegue separar. Você vê isso muitas vezes em festa de firma. Tá lá um churrasco, alguma coisa, a pessoa tá conversando da firma. Por quê? Porque a separação entre os papéis que a pessoa desempenha é muito difícil de realizar. O estresse que a pessoa vivenciou no trabalho, que ela não tem como descontar lá, ela vai descontar em casa. Aí o estresse que ela vive em casa, ela vai levar para o trabalho, vai afetar a produtividade dela. Então vocês lembram que eu falei um pouco da minha formação em filosofia, pós-graduando em aconselhamento filosófico. Como eu não estou aí, eu estou falando para todos vocês, eu acredito, eu posso supor que alguns de vocês devem estar pensando, mas quem é ele na fila do pão? Quem é essa pessoa? Por que ela está falando para mim sobre saúde ocupacional, saúde mental no campo do trabalho? Bom, então eu vou contar um pouco da minha jornada do herói. Eu estava trabalhando em um lugar onde eu via pessoas aptas a realizar atividades para as quais eu também estava habilitado, mas eu fazia outra função, eu desempenhava outra função. E até certo ponto era legal. Só que com a pandemia, algo no meu trabalho, das minhas funções, mudou. Aí começou o problema. Qual o problema? Você me pergunta. O problema de que a convivência
dentro do campo do trabalho, no meio empresarial, ela reúne pessoas de culturas diferentes, hábitos diferentes, ética diferente. Alguns devem estar falando, a ética é coletiva. Não, moral é coletiva, a ética é individual de cada pessoa. Disso eu entendo. Então, o que acontece? Essas pessoas começaram a ter muito contraste e choques diretamente com a minha pessoa. Porque algumas coisas que essas pessoas faziam eu não concordava, e outras coisas que eu fazia, essas pessoas também não concordavam. Dois bicudos não se bicam. Eu nunca entendi essa frase, mas eu estou usando aqui agora. Por qual propósito que eu estou dizendo isso? Quando as coisas já não estavam me agradando, o que foi desde o começo, para ser bem sincero com vocês, isso não fez com que eu pensasse em sair ou começasse a adoecer. O que fez com que eu começasse a adoecer foi o meu relacionamento com os meus colegas de trabalho. Mas eu não quero incentivar o mimimi. Por favor, não entendam o mimimi como depressão. Depressão é uma doença. Mimimi é você achar uma justificativa, um porquê para não fazer aquilo que é sua obrigação, para não assumir a responsabilidade diante da sua própria vida. Eu vou lançar para você agora um código para destravar a sua mente. E o perigo do código é o seguinte: quando você passa a ter conhecimento de algo, o seu erro já não pode mais ser por ignorância, e sim por escolha. O código que eu vou lançar, que talvez até esse momento você não tenha se dado conta, é de que você está condenado à liberdade. Nada te prende. Você é imparável. Isso eu trago da filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre, que ele diz: o ser humano é condenado à liberdade. Se você está aí me ouvindo, é porque você escolheu isso. Ainda que você não concorde no momento, receba isso como verdade. Você é condenado a ser livre. E você é escravo das consequências da sua escolha. Você fazer algo vai ter determinada consequência, mas aquilo que você faz não é uma reação. Você é livre para agir. Eu sei que muitas pessoas devem estar com raiva de mim agora, porque a liberdade realmente assusta. É mais fácil nós colocarmos a culpa no sistema ou a culpa em algo pela nossa realidade, pela realidade que nós queremos mudar. Mas eu vou elucidar esse exemplo para vocês. Muitas pessoas gostariam de ter o resultado, o sucesso de Messi, Cristiano Ronaldo. Eu acredito que todos aqui, gostando ou não de futebol, saibam que são pessoas que são ícones, né? 5 vezes cada um selecionados como o melhor do mundo. Aí você pensa, poxa, olha o argumento das pessoas. Normalmente as pessoas argumentam talento, dom, sorte. Nunca é esforço para as pessoas. É sempre esforço. É preciso você fazer um sacrifício descomunal para você chegar ao resultado que você quer, ao seu sonho, ao seu objetivo. Sucesso. Existe um ingrediente, um passo a passo. Eu vou passar para vocês o ingrediente. O passo a passo depende de onde você quer chegar, em qual área você quer atingir. Mas o sucesso, ele é composto de sangue, suor, lágrima e gordura. Quando você empenha tudo isso
no seu sonho, no seu projeto, você vai ter sucesso, você vai ser imparável, porque você vai perceber que responsável pela sua vida é sempre você. Você sempre é a pessoa que segura a caneta do seu destino. Não permita que outras pessoas te freiem. Você precisa saber aonde você quer chegar e qual o preço que você está disposto a pagar por isso. Não é motivacional, é inspiracional mesmo, é transformacional, é uma palestra para despertar a sua mentalidade, para você viver no seu melhor. Aí você fala, tá, e o outro? O outro não impacta? O outro impacta. Nós somos escultores que estamos esculpindo a nós mesmos, estamos nos construindo, e o outro faz parte dessa jornada. Nós reagimos a como o outro age conosco. Esse é o processo, né? E essa já é uma chave para que você lide bem com o seu colega de trabalho, que é gerar reciprocidade. O que é isso? Quando você é gentil com a outra pessoa se sente até incomodada em não te oferecer a mesma gentileza. Não estou falando que por você amar alguém a pessoa precisa te amar. Não é isso. Mas é a harmonia, é essa energia que ocorre no meio do trabalho, na convivência entre os colegas. Você talvez não entenda de energia. Eu mesmo não entendo de eletricidade. Mas eu sei que se eu apertar o interruptor, a lâmpada vai acender. A não ser que eu tenha esquecido de pagar a conta de luz ou que a lâmpada tenha queimado. Eu vou me beneficiar da luz, que é a partir da eletricidade, algo que eu não tenho um conhecimento aprofundado. Então, a energia é basicamente a mesma coisa. Tem pessoas que quando chegam no ambiente do trabalho, eu só peço que vocês não olhem para nenhum colega nesse momento da palestra, para não se entregar, para não ficar feio. A pessoa chega no ambiente de trabalho, o ambiente já fica pesado. Parece que a pessoa está levando uma carga e ela joga em cima dos braços de todo mundo. E todo mundo precisa carregar aquilo. Mas não precisa ser dessa maneira. Se o seu bom humor não contagia, o que eu acho praticamente impossível, conhecendo a energética, né, a física quântica, tendo o conhecimento a respeito dessa área, eu acho praticamente impossível que, sendo verdadeiro, o seu bom humor, o seu bom ânimo não contagie. Você pode permitir, bom, peraí, se a minha alegria, se o meu alto astral não contagia o outro, por que a bad do outro, a deprê do outro vai me jogar para baixo? É uma questão de equilíbrio energético. Você precisa trabalhar isso dentro de você. Você trabalha dentro de você aquilo que você oferece para o outro, e você trabalha aqui na sua mente aquilo que você permite que entre dentro de você. Por isso, é extremamente importante que, para que haja um ambiente agradável de trabalho, você entregue aquilo que você tem de melhor. Não só desempenhando a sua função, mas também no convívio com o outro. Como eu disse para vocês, eu passava 2 horas no ônibus para ir para o trabalho, 2 horas no ônibus para voltar do trabalho e 8 horas trabalhando. Eu passava mais tempo com aquelas pessoas estranhas, que aos poucos deixaram de ser estranhas, para se tornarem colegas sugadores de energia.
Isso é extremamente prejudicial. Se você vai conviver com alguém, faça com que seja harmonioso. Faça pelo menos o seu melhor, a sua parte. Porque você é a única coisa que você pode mudar. Você não pode definir muitas das coisas que acontecem, mas a sua reação você pode. Você quer um exemplo como tudo está relacionado com o poder, com a energia que você joga em cima daquilo? Experimenta acordar às 6 horas da manhã para ir para Disney ou para ir para a praia. Você vai acordar, passear, divertir, ver gente, bater foto. Agora acorda às 6 horas da manhã para ir trabalhar de segunda a sexta-feira. Você vai odiar às 6 horas da manhã. Você vai odiar a segunda-feira. Mas não é a questão da segunda-feira, é o que você faz nela e como você coloca a sua visão a respeito dela como sendo algo negativo. Pensa assim, eu vou ser o melhor. Então, retomando um dos conceitos que eu já havia passado para vocês, o campo onde ocorre essa convivência do trabalho é onde se reúne pessoas de costumes diferentes, valores, princípios e hábitos, né? Vou dar um exemplo que, se não incomoda você, eu vou te admitir que me incomoda demais pessoas assim. Me deixa bravo. Pessoas que vão tomar Coca-Cola, abriu a garrafa, quando fecha com aquela forcinha, e aí quando você vai abrir, a Coca já está toda choca. É o mesmo exemplo para o café. Ninguém merece tomar café nem morno, nem frio. Café é quente. Então, a não ser que seja um cappuccino gelado. Mas no exemplo do café, a gente precisa fechar com boa vontade e pensar no coleguinha que vai tomar o café. É um absurdo, gente. Nós entramos hoje em uma biblioteca, numa livraria, tem uma placa pedindo silêncio porque estamos em uma biblioteca. Qual que é o sentido disso? Se a pessoa não aprendeu isso em casa, esse conceito básico, mínimo, de respeito em uma biblioteca, de silêncio em um hospital, o que a pessoa está fazendo no mundo? Mas nós precisamos respeitar que o outro é o outro. E como que eu vou respeitar que o outro é o outro e oferecer uma convivência mais saudável, a nível mental, a nível de estresse, quase zero? O que eu posso fazer para promover isso ao outro? E o que eu posso esperar que o outro aprenda para que conviva também dessa maneira comigo? Proatividade. Essa palavra é tão bonita, os gestores, eles gostam tanto dessa palavra. Todo mundo que gosta de desenvolvimento, de alcançar metas, ama essa palavra, proatividade. É a pessoa, poxa, tem que pedir para a pessoa fazer aquilo, se está na capacidade daquela pessoa e só depende dela fazer. Muitas pessoas estão pensando, mas eu não sou pago para isso. Você não é pago para isso, mas eu garanto para você que nada do que é feito nessa terra, nesse firmamento, passa despercebido. Nem por Deus, nem pelos homens. E se alguns homens não reconhecem, sempre haverá alguém para ver aquilo que está sendo feito. Foi assim com diversas pessoas que fizeram obras grandiosas e só foram reconhecidas pela morte. Eu desejo verdadeiramente que não seja o seu caso. Mas que, ainda que seja o seu caso, que haja algo grandioso
para se lembrarem quando pensarem em você. Porque no final é tudo isso. Isso se resume a tudo, a nossa essência. A nossa essência é aquilo pelo qual nós seremos lembrados. Eu vou contar então para vocês uma história, vocês podem acompanhar aí lendo comigo, sobre a história de alguém, ninguém, todo mundo e qualquer um. Acompanhem comigo, por favor. Esta é uma história de 4 pessoas. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Havia um trabalho importante a ser feito e todo mundo tinha certeza que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Alguém zangou-se porque era um trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. Ao final, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Olha que interessante isso. Isso nos traz qual ideia? A da autorresponsabilidade. Você percebe que no final da história, quando deu ruim, porque aquele trabalho que precisava ser feito, ninguém fez, ninguém assumiu a responsabilidade, ninguém assumiu a culpa. Por quê? Porque a nossa mente tende a pegar o coletivo. Culpa coletiva, mérito meu. Toda a culpa eu não quero carregar sozinho. Mas todo mérito eu quero só para mim. Por quê? Porque o ser humano tem esse egoísmo. E esse egoísmo, ele está muito relacionado à segunda chave que eu vou entregar para vocês. Que como eu posso melhorar meu relacionamento interpessoal dentro do trabalho? Comunicação. Quem não comunica se estrumbica. Eu não sou dessa época, mas eu conheço essa frase e acredito que muitos devem ter completado quando eu a comecei. Por que é importante a comunicação? Eu sempre vou usar exemplos simples, porque a vida é simples. As chaves para mudança pessoal e para melhoria você encontra nas sutilezas. Vamos pegar o exemplo da bicicleta. O ciclista na bicicleta. O ciclista é a empresa. E a bicicleta são os funcionários. Imagina que você, não você porque nunca é você, né? Esqueci da parte da responsabilidade coletiva. Imagina que alguém precisa, é uma engrenagem, uma pecinha da corrente da bicicleta. Olha que interessante. Aí essa pecinha resolve não funcionar mais. E resolve de repente. Não funciona. O que acontece? Todas as outras peças que estavam em determinado ritmo, elas acabam se embananando no erro e no defeitinho do outro, da pecinha que não funcionou. Eu não estou dizendo que vocês são máquinas, nem que devam agir como máquinas. A questão da robotização é algo que sim me preocupa, mas o que eu estou dizendo é, a comunicação é importante, como nesse exemplo da bicicleta, porque se uma pecinha para de funcionar dentro da corrente lá, as outras vão dar problema simultaneamente, o ciclista vai perder a comunicação porque não teve o giro correto, a empresa vai sair prejudicada, todos saem prejudicados, porque tudo na verdade é uma comunicação. A bicicleta, uma coisa que deixa de funcionar nela, muitas vezes prejudica
o funcionamento dela como um todo, como nesse exemplo que eu dei. Então, qual é a importância da comunicação? Dê um exemplo agora aplicado ao trabalho, Lucas. Tá bom, eu dou. Imagina que você trabalha com documentos. Você precisa assinar determinado documento, jogar numa planilha, num Excel, fazer esse trabalho. Imagina que deu 6 horas, 6 horas é o horário sagrado. É o horário de ir embora. Você não quer fazer hora extra nem nada, você pega e vai. Foi. E aí no dia seguinte você falta ao trabalho por uma questão médica ou alguma coisa do gênero. Aquele documento no qual você estava trabalhando precisava ter sido entregue no dia seguinte. Só que você não voltou o documento para o lugar de onde é conhecimento de todo mundo. Tem lá uma prateleira onde ficam os documentos. Você não voltou, você não foi trabalhar, as outras pessoas do seu setor ficaram todas perdidas porque começaram a ser cobradas por algo que você deveria ter, pelo menos comunicado aquilo que você fez ou deixou de fazer, mas não fez. E isso é extremamente preocupante. Você é importante. Você precisa dar o seu melhor. E o seu melhor, ele será reconhecido. Eu tenho certeza disso. Por isso, eu espero que vocês compreendam a necessidade da comunicação, da proatividade e da empatia. Sim, empatia. Você precisa conseguir se colocar no lugar do outro. Entender a dor do outro. Se colocar no lugar do outro talvez não seja a melhor colocação, porque se você se coloca no lugar do outro, você saiu do lugar que é o seu. Mas você precisa entender que o outro muitas vezes não está bem. E precisa ter maturidade para entender que assim como você, a partir do dia de hoje, está fazendo um processo de automelhoria, de esculpir a si mesmo, o outro também está no mesmo processo. Tem uma frase que é muito utilizado em artes marciais japonesas, que é: deixe-me aprender, permita-me aprender. Então permita que o outro seja o outro, que o outro erre, e não condene o erro dessa pessoa, porque você também já errou, e se não errou, ainda vai errar. Seja uma pessoa capaz de compreender que ninguém é perfeito, ninguém atinge a perfeição, mas nós somos aperfeiçoáveis, nós somos passíveis de melhorar a cada dia. Eu espero que com as chaves que eu dei, você possa agora ter um olhar mais atento ao seu colega de trabalho, porque muitas vezes ele está passando por um problema que você nem imagina. Você fala: nossa, essa pessoa é fechada, essa pessoa não quer amizade com ninguém. Mas você não sabe como essa pessoa está vivendo, quais as dificuldades que essa pessoa está enfrentando. Porque por mais que a gente leve a dificuldade para o trabalho, acredito que com a maioria, 99% das pessoas com as quais eu estou falando agora, não vê o emprego como um espaço terapêutico. Então, muitas vezes você está com um problema em casa, às vezes problema financeiro, qualquer outro problema, você vai ter um baixo desempenho, você vai ficar um pouco mais recluso com os colegas, e as pessoas não vão entender por quê. Primeiro, se você é a pessoa que está triste e está agindo dessa maneira, entenda, o outro não tem culpa pelo que você está passando, e o outro não sabe pelo que você está passando, a menos que você encontre com essa pessoa uma liberdade para se abrir e falar daquela situação.
E você que está percebendo alguém mais distante, não leve para o pessoal. Entenda que a pessoa está passando por alguma coisa que ela ainda não se sente bem para passar para você, para conversar com você. Mas ainda assim, ela é alguém que merece respeito e merece todo o amparo. But for the next contestant, the world of showbiz seems a million miles away. It's Paul, a mobile phone salesman from South Wales. By day, I sell mobile phones. My dream is to spend my life doing what I feel that I was born to do. Paul, what are you here for today, Paul? To sing opera. I've always wanted to sing as a career. Confidence has always been sort of like a difficult thing for me. I've always found it a little bit difficult to be completely confident in myself. Okay, ready when you are. So you work at Carphone Warehouse, and you did that. I wasn't expecting that. No, neither was I. This was a complete breath of fresh air. I thought you were absolutely fantastic. You have an incredible voice. I think if you keep singing like that, you are going to be one of the favourites to win this whole competition. I think that we've got a case of a little lump of coal here that is going to turn into a diamond. Okay, moment of truth, young man. Piers. Absolutely yes. Amanda. Yes. Paul, you are through to the next round. Congratulations. Congratulations. Unbelievable. I had those pimples. You must be over the moon. I am. A bit shocked at the moment. Oh, yeah. And as Paul heads home happy, the judges think they might have found something special in Cardiff. I like shows where somebody isn't a professional, has a talent, isn't aware of it, has a normal job, and then you see something else. I like that. And that's what that guy had. Undiscovered little gem. Yeah. A frog that will turn into a prince. Hi, what's your name, darling? My name is Susan Boyle. Okay, Susan, and where are you from? I am from Blackburn near Bathgate, West Lothian. It's a big town. It's a sort of collection of, it's a collection of villages.
Had to think there. And how old are you, Susan? I am 47. And that's just one side of me. Okay, what's the dream? I'm trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far, Susan? I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change. Okay, and who would you like to be as successful as? Elaine Page. Elaine something like Page. that. What are you going to sing tonight? I'm going to sing I Dreamed a Dream from Les Miserables. Okay. Big song. Yeah? Yes. I dreamed a dream in time gone by. When baby smiled, life was living. You didn't expect that, did you? Did you? No. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. When I was young and unafraid. When dreams are made and used and wasted, there was a ransom to be paid. No sun and sun, no wine untasted, but the tigers come with their voices soft as thunder. As they tear your hopes apart, as they turn your dreams to Still I dream it come to me. I dream we live our lives together. But there are dreams which cannot be, and there are storms we cannot weather. I had a dream I couldn't believe, so different from this hell I'm living, so different now from what it seems. My life has killed the dream I dreamed. Hello. Hey, come back here. All right. Thank you very much, Susan Piers. Without a doubt, that was the biggest surprise I have had in 3 years on this show. When you stood there with that cheeky grin and said, I want to be like Elaine Page, everyone was laughing at you. No one is laughing now. That was stunning. An incredible performance. Amazing. I'm reeling from shock. How about you two? But I am Can't so believe it. thrilled because I know that everybody was against you. I honestly think that we were all being very cynical, and I think that's the biggest wake-up call ever. And I just want to say that it was a complete privilege listening to that. It was brilliant. Susan, I knew the minute you walked out Oh, Simon! on that stage that we were going to hear something extraordinary, and I was right. Not a lot of touch. Susan, you are a little tiger, aren't you? I don't know about that. You I are. don't know about that. Okay, moment of truth. Here's yes or no. the biggest yes I have ever given anybody. Amanda? Yes, definitely. Brilliant. Amanda, you
Susan Boyle, you can go back to the village with your head held high. It's 3 S's. Eu falo dessa maneira, não, cuti-cuti bonitinho, não. Gente, é 8 horas que você passa em convívio com aquela pessoa. Não é possível que dentro de você não se importe nem um pouco com aquela pessoa. Até é possível, mas espero que não seja o seu caso. Então, perceba, acolha. Você, dentro de uma empresa, passando muitas horas, retorno ainda, às vezes mais horas com aquelas pessoas do que com as pessoas da sua casa. Você precisa se sentir em família, reconhecer a empresa como uma grande família. Todos vestem a mesma camisa e todos jogam pelo mesmo time. Se alguém faz um gol contra, você não pega e dá um carrinho na pessoa do mesmo time. Você pega a bola, você corre para o meio de campo. Estou dando um exemplo no futebol, porque eu acredito que muitas pessoas vão entender. E você age como um time. Você age como uma pessoa que puxa, seja líder. Há um líder dentro de cada uma dessas pessoas com as quais eu estou falando agora. E se você puxar o seu líder para fora, você não vai ser patrão nem chefe, você vai ser líder. Você vai pegar aquela pessoa que está lá embaixo, emocionalmente, em questão de desempenho, e vai trazer para cima. Acredito verdadeiramente que o meu objetivo com essa palestra tenha sido atingido com sucesso. Eu espero de vocês exatamente isso, que tomem proveito e que coloquem em prática essas chaves que eu dei para vocês, que eu pude dar para vocês a respeito da promoção da saúde mental no campo do trabalho e da recuperação de um ambiente saudável, sadio e harmonioso, para que sejamos uma família dentro da empresa, que tenhamos a empresa como uma família e lutemos todos pelo mesmo time. Que vocês utilizem da proatividade, da empatia e da comunicação. O meu contato vai aparecer agora para vocês. Estou disponível para mentorias e para novas palestras. Sou formado em filosofia, pós-graduando em aconselhamento filosófico, e foi um imenso prazer e uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado.